Eu os saúdo com a paz do Senhor. Como é de costume na Assembleia de Deus, nós temos por hábito, toda vez que nos encontramos, a nos saudar com a paz do Senhor. Antes de nós entrarmos na nossa aula de Escola Bíblica Dominical, eu gostaria de lembrar o significado da paz do Senhor. Em João, capítulo 14, versículo 27, Jesus diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. De que paz Cristo está falando? Da paz que excede todo o entendimento. Não se trata apenas de um cumprimento, de uma saudação, mas de um desejo real, que você tenha a paz que excede todo o entendimento. Vivemos momentos de crise, vivemos um momento complicado, delicado, as pessoas estão preocupadas e a paz de Cristo, ela pode agora nos tirar de um momento de aflição, de grande angústia. Então, eu realmente lhe desejo, lhe saúdo e lhe desejo a paz do Senhor. Irmãos, nós vamos agora para a lição de número 13 da nossa revista, com o nosso comentarista Cláudio Nor de Andrade, publicação da CPAD, né, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O título da nossa lição é O Novo Homem em Jesus Cristo. Essa revista propõe que nós devemos trabalhar com 3 subtópicos. O primeiro deles é o nascimento do novo homem, a justificação do novo homem e a santificação do novo homem. Então temos ali o nosso texto áureo, que está em Efésios capítulo 4, versículo 13, e diz: Até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E a nossa verdade prática diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Nossa leitura bíblica em classe está em João capítulo 3, versículos de 1 a 16. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, peço que me acompanhe. Diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, ou não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Versículo de número 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falares das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Isso quer dizer que aquele que é salvo em Cristo, ele não deve mais agir como ele agia antes.
O velho homem, aquele antes de ser da salvação de Cristo, ele deve ser morto e enterrado. Os objetivos específicos, como nós já falamos, é apresentar o nascimento de um novo homem, explanar a respeito da justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. Quanto à justificação, nós vamos usar esse termo algumas vezes. Deus chama o homem, antes da sua salvação, de ímpio, de injusto. E através do processo de salvação, através do sacrifício da cruz do Calvário, da obra salvífica, esse homem ele é justificado, ele se torna justo, ele tem a dívida do seu pecado paga. Então, quando nós falarmos de justificação, é o ato de salvação, de pagamento dos seus pecados, feito por Cristo na cruz do Calvário. Vamos então para o primeiro tópico, apresentando o nascimento do novo homem. Eu gostaria de voltar um pouquinho ao texto contigo, para o versículo 3 que nós acabamos de ler, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu marquei em vermelho ali as afirmações do texto para que nos facilite depois extrair, né, as informações desse texto. O que nós podemos entender, então, o que nós podemos concluir a partir do versículo de João 3,3 é que nem todos nascerão novamente, porque ele diz ali, aquele que não nascer de novo, então alguns nascerão, alguns não nascerão. Ok. E o segundo ponto é que aqueles que não nascerem de novo não verão o reino de Deus. Então nem todos nascerão novamente e aqueles que não nascerem não verão o reino de Deus. Mas então nós podemos nos perguntar, mas o que é nascer novamente? E eu gostaria de devolver para você. O que você considera que seja nascer novamente? Eu te faço essa pergunta porque nascer novamente eu poderia resumir em 2 atos. Normalmente, somente um deles nós entendemos como ser o nascer novamente, que é o batismo com as águas. Mas o batismo com as águas, ele sozinho não representa o nascimento de um novo homem. O nascimento de um novo homem, ele é marcado sim pelo batismo nas águas, mas pela mudança de caráter e de comportamento. Isso porque uma pessoa poderia se batizar sem nenhum problema, candidatar-se ao batismo, descer as águas e continuar com seus velhos hábitos sem nenhum tipo de conversão. E isso frequentemente acontece, seja por motivos políticos, por interesses pessoais. As pessoas se batizam, descem as águas, mas não mudam a sua forma de viver, continuam com as velhas práticas. E aí nós podemos dizer então que existe ali um novo homem? Eu acredito que não, certo? Então, nascer novamente é o homem sim se submeter ao batismo nas águas, mas mudar o seu padrão de comportamento. O novo homem deve então refletir a imagem de Cristo, deve se comportar como Cristo se comportava. Nós tem um livro que se chama Em Seus Passos, o que faria Jesus? Ou Em Meus Passos, o que faria Jesus? E essa é uma pergunta que o cristão deve se fazer a todo tempo. Em meus passos, o que faria Jesus? Ou no meu lugar, o que faria Jesus? E devemos refletir o caráter de Cristo. Segundo tópico, explanando a justificação do novo homem. Eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Vamos fazer uma leitura rápida. No capítulo 3, versículos 10 a 12. Diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. É uma passagem pesada e nós temos várias verdades bíblicas aqui. Eu gostaria de abordar apenas 3 contigo. Conclusões a partir do texto que nós podemos ter são as seguintes. A primeira, se não há nenhum justo sequer, então ninguém pode salvar a si mesmo. Então, justo no sentido ali de salvo, né? Ninguém está salvo por sua própria conta, né? Nós não temos como nos salvar sozinhos. Quando às vezes vamos falar
sobre Cristo para uma pessoa, às vezes a pessoa diz, mas como pode haver uma condenação para mim? Eu sou um homem, uma mulher justo, eu pratico bem, eu faço boas obras, como então poderia não ser justo, né? Então o que nós lemos ali é que não há um justo nenhum sequer, né? Então nenhuma boa obra é capaz de salvar o homem. O segundo ponto é, se não há ninguém que busque a Deus, então não somos nós que o escolhemos. Eu quero te convidar a voltar ali para o versículo 11, que diz, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Eu já vou explicar um pouquinho mais à frente esse tópico. Vamos para a terceira verdade ali. Sem Cristo estamos todos condenados. Então ele diz ali no versículo 12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então nós somos completamente dependentes da graça de Deus e da obra salvífica da cruz do Calvário. Vou voltar com você agora ali no tópico 2, porque talvez você esteja me perguntando, se nós não podemos escolher a Deus, como nós somos salvos? E eu vou abrir para uma outra leitura bíblica, depois eu fecho fazendo o meu comentário, que está ali em Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 9, que diz assim: Ele vos deu a vida quando estáveis mortos pelos vossos delitos e pecados. Então, primeiro ponto, estávamos mortos antes, nos quais no outro tempo andastes conforme o curso desse mundo, segundo o chefe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Então nós não andávamos segundo a nossa própria vontade, nós andávamos conforme as vontades do chefe das potestades do ar do espírito. Versículo 3. Entre os quais todos nós também outrora andávamos na cobiça da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pela sua grande caridade com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos pelos nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos futuros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça é que sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ok, então vamos lá. Então nós temos ali os pontos vermelhos que eu gostaria de comentar contigo. Então antes nós estávamos mortos pelos nossos delitos e pecados, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e Cristo nos ressuscitou, Deus nos ressuscitou e nos salvou pela sua graça. Como que mortos por nossos pecados e fazendo a vontade da carne dos nossos pensamentos, nós poderíamos desejar a Deus? Nós não o desejávamos, nós não o queríamos. Então, através da pregação do Evangelho, da leitura por ouvir, né? A fé vem pelo ler e ouvir a palavra de Deus. Então, pela pregação do Evangelho, o Espírito Santo quebrantou o nosso coração, nos convenceu da verdade, do nosso pecado, da justiça e do juízo de Deus, e então nós nos tornamos conscientes do nosso pecado. Então nós entendemos que não bastava ser um homem ou uma mulher honestos, mas que nós sim precisávamos de um Salvador, precisávamos de Cristo. Então, mediante o quebrantamento do Espírito Santo, nós recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ok? Vamos então para o resumo dos tópicos. Tópico 1. O homem precisa ser batizado sim em águas e ter uma mudança de atitude, de caráter para ter o caráter de Cristo ou para refletir o caráter de Cristo. Nascer de novo é mudar o comportamento e declarar publicamente a sua fé em Jesus Cristo através do batismo nas águas. Tópico 2. Não podemos nos salvar por nossas próprias obras. Ninguém é tão bom que possa ser justificado em si mesmo. Somente Deus justifica o pecador através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Para que hoje eu pudesse dizer que escolhi a Deus, Ele me escolheu primeiro.
pois morto em meus delitos, eu não achava que precisava de um redentor. Então, esse é o resumo dos dois tópicos. Agora nós vamos entrar no próximo tópico. E aí, talvez nós possamos perguntar agora, ok, o Espírito Santo quebrantou meu coração, fui convencido do meu pecado, da justiça, do juízo de Deus, dobrei os meus joelhos, confessei a minha fé, recebi a Cristo. E agora? O que eu devo fazer até que Cristo volte? Eu era um pecador, eu era um ímpio, um injusto, fui encontrado. O que eu devo fazer? O que o homem que já confessou a Cristo como seu Salvador, já se converteu, já se batizou, o que esse homem deve fazer? Vamos para o tópico 3, enfatizando a santificação do novo homem. Eu te convido para a leitura bíblica, que está em Efésios, capítulo 4, versículos 20 a 32, e diz assim: Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, abandonem o velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Versículo de número 27. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre de vós. Antes, sede uns para os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Jesus Cristo. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui para fazer duas análises. Eu não teria como fazer a leitura dessa palavra tão importante, tão rica, sem fazer uma aplicação um pouco paralela. No versículo 27 diz: Não deis lugar ao diabo. E eu gostaria de abrir um parêntese ainda sobre santificação, mas falando que alguns cristãos têm por hábito fugir do diabo e tentar resistir à tentação. E esse é o pior engano que nós podemos cometer, né? A Bíblia nos orienta a resistir ao diabo, que ele fugirá de vós, mas a fugir da tentação, né? Gostaria de lembrar contigo o exemplo de José e da mulher de Potifar. A Bíblia diz que José correu, fugiu, né? Então, assim, o cristão que busca a santificação deve se posicionar. Deve sim resistir ao inimigo, resistir ao diabo pelo Espírito Santo, mas deve fugir das suas tentações. O segundo ponto que eu gostaria de abordar contigo está no versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E eu gostaria de chamar sua atenção para o momento exato em que nós estamos vivendo, em que nós abrimos as redes sociais e nós não somos surpreendidos por palavras que edificam ou por palavras que promovem edificação ou que dão graças aos que a ouvem. Antes nós temos visto as palavras de ódio, murmurações, reclamações e até acusações. Então que nós possamos mudar, né? Mudar nossa fala, mudar as nossas palavras para palavras de edificação, que nós possamos, num momento tão difícil, promover a paz, né? E a graça de Cristo para os que nos ouvem. Voltando aqui, então ele está falando sobre a justificação, falando sobre a santificação, o processo de santificação, e ele fala que, então, aquele que furtava, que não furte mais, e que além de não furtar mais, que ele trabalhe, e que além de trabalhar, que ele divida com aqueles que precisam, com aqueles que estão necessitados. Você percebe a grande mudança que existia? Então você tinha antes no velho homem uma pessoa que tomava o que era dos outros. Agora, esse homem, novo homem, ele não é orientado apenas a não tomar o que é dos outros, ele é orientado
a não tomar, a prover para si e prover para o próximo. O padrão de ética da sociedade, o padrão de ética do sistema, ele está aqui. Ele diz que o que rouba, não roube mais. O padrão de ética da sociedade. Quando Cristo vem, ele pega o padrão de ética e ele faz isso aqui, ó. Então, aquele que roubava antes, ele não rouba mais e ele provê para ajudar os outros. Se nós tentarmos aplicar esse padrão de ética e de moral às nossas outras práticas, nós vamos nos surpreender com aquele que não mentia, mas que não só não mentia e agora fala a verdade, mas busca a verdade e propaga a verdade. Vou abrir um outro parêntese para lembrar agora a nossa propagação das fake news, o quanto isso tem crescido nos últimos dias. Vamos agora para o versículo 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de dentre vós. Porque nós precisamos refletir o caráter de Cristo. Nós devemos pensar como Cristo agiria nas situações em que nós estamos inseridos. Desta forma, gostaria de fazer a síntese dos 3 tópicos agora contigo. Então, no tópico 1, poderemos dizer que o homem precisa ser batizado em águas e precisa também ter uma mudança de atitude, de caráter, para ter ou refletir o caráter de Cristo. Tópico 2, não há salvação sem Cristo. Ninguém é bom o suficiente para salvar a si mesmo. E o tópico 3, o homem que crê em Cristo e na sua salvação, batizado nas águas, também precisa evidenciar a sua salvação através das obras, abandonando seu estilo de vida antigo e sendo bom testemunho de mudança proporcionada por Cristo. Eu vou só fazer um paralelo aqui quanto às obras que eu comentei ali, porque nós acabamos de falar sobre a justificação e que ela não é feita por obras. Então ninguém consegue ser bom o suficiente para salvar a si mesmo. Mas aquele que foi salvo por Cristo, ele sim manifesta boas obras. Não há como uma pessoa ter o seu caráter renovado, não há como uma pessoa ser um espelho de Cristo e não ser uma boa influência no meio onde ela está inserida. Então nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas nós que somos salvos devemos sim nos preocupar em fazer boas obras, em evidenciar ao sistema, ao mundo lá fora, a nossa salvação, para que as pessoas possam enxergar Cristo através do nosso testemunho. Há quem diga que as nossas ações falam muito mais do que as nossas palavras. Amém? Então eu quero agradecer você pela paciência de me ouvir nesse dia. Quero agradecer pela oportunidade de estar contigo na sua casa, falando para você ou falando para a sua família. Minha oração é para que Deus te abençoe, te dê um dia agradável, um dia tranquilo na presença de Deus e até a próxima. Deus abençoe.